Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, onde desta vez, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, vamos falar sobre a Bulgária, que teve eleições eh, parlamentares neste domingo. Depois falaremos sobre o Irão e a reunião que eh, o grupo europeu quis ter com o Irão a propósito do acordo nuclear de 2015 e finalmente iremos debater mais um ataque no Capitólio norte-americano, na tentativa de percebermos o que é que se passa no país. Começava então exatamente pela questão da Bulgária, que remete para uma série de outros temas subsequentes e que têm a ver com o facto de alguma forma, parecer-me que vários países da antiga cortina de ferro da União Soviética estão a tentar fazer uma espécie de liga de ferro na própria União Europeia, no seio da União Europeia, e que, segundo notícias da última semana, podem consubstanciar-se num novo partido no Parlamento Europeu que pretende agregar a extrema-direita, a direita populista, e nesse quadro é aparentemente organizado por Viktor Orbán, o húngaro, primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, e o ex-ministro do interior italiano Matteo Salvini. Voltando ainda atrás, aparentemente na Bulgária acontece que um populista de direita, que também é atual primeiro-ministro, Boyko Borisov, parece estar à frente das eleições. Como é que vê isto a que realmente poderíamos de facto chamar a Liga de Ferro nestes países da antiga cortina de ferro, Sr. Embaixador? Começando pelas eleições na Bulgária, elas não traduzem, no plano das decisões internas, uma mudança significativa relativamente àquilo que tem sido o percurso da Bulgária na última década. Boyko Borisov é uma figura que se tem mantido debaixo de grande polémica no poder ao longo desta década, com sucessivas reeleições, com sucessivas crises dentro do seu próprio partido, e num ambiente político-social de grande tensão, marcado por fortes acusações de corrupção, de nepotismo e de descaminho de dinheiros públicos. E, em particular, a circunstância de dinheiros públicos novos virem aí em função dos apoios europeus para combater as consequências da pandemia, estão um pouco por toda a Europa, eu diria, a criar novos apetites essa questão esteve presente no debate búlgaro no caminho para estas eleições. Há um ponto comum às eleições búlgaras e às eleições noutros países europeus, e também um pouco à situação que se vive, já lá podemos ir dentro do próprio Parlamento Europeu, que é uma crescente fragmentação dos eleitorados e o surgimento de partidos de natureza pontual, muitas das vezes ligados a pequenas questões ou a questões concretas que querem afirmar no mercado das ideias públicas, e isso baralha aquilo que era tradicionalmente o equilíbrio entre os chamados partidos do centrão, ou que, no fundo, não fizessem variar muito a balança política entre uma direita democrática e uma esquerda democrática. E na Bulgária aconteceu isso. Há um conjunto de partidos que conseguiu passar aquilo que é a fasquia mínima de entrada para o Parlamento búlgaro, que é 4%, e são acabam, no fundo, por ser esses partidos, tendo em atenção a fragilidade dos partidos tradicionais do sistema político, que são a chave para as coligações de futuro. E neste momento, o que se dá conta é que Borisov parte de uma situação pior em termos da sua capacidade de afirmação política e da construção de uma posição de governo para os próximos 4 anos do que aquela que tinha vindo das eleições anteriores de 2017. O que faz com que
muitas vezes, tal como acontece muitas vezes, acaba por ficar refém, ou possa ter que ficar refém, pelas alianças que tem que fazer contra partidos que têm uma agenda minoritária, às vezes mais radical, disso mesmo. E, portanto, na Bulgária, tudo indica que vamos ter um pouco mais do mesmo. Há uma questão que é muito clara, há uma perda de influência dos socialistas. Os socialistas búlgaros já tiveram alguma importância e, no fundo, contrariavam esta posição de Borisov durante muito tempo, ou aproximavam-se desta posição de Borisov, estão em claro declínio. Por outro lado, a pandemia teve na Bulgária um tempo muito complexo e, tal como aconteceu e acontece em muitos outros países, o governo é tido como culpado do modo como a questão evoluiu e do modo negativo como essa questão evoluiu. Borisov, curiosamente, e voltando à questão do dinheiro europeu, já fez uma espécie de aliança ou tentativa de aliança para o futuro, dizendo nós temos que se calhar criar uma espécie de um governo tecnocrático para gerir o dinheiro europeu. E está disponível para fazer uma aliança até dezembro de 2021 e depois logo se veria nesse sentido. Portanto, há aqui manifestamente o dinheiro europeu como uma espécie de chave do problema. Resta saber se algum partido quer acompanhar Borisov nesse estranho governo com morte anunciada e inclusivamente se o Presidente da República também estaria disponível para isso, sendo certo que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro acho que nenhum deles ainda propôs engalfinharem-se numa luta de boxe, isso acho que só acontece em países um pouco mais estranhos, mas claramente que são duas personalidades em choque constante. Em choque constante, e esse choque, aliás, no passado recente, teve situações muito complexas na própria gestão, eu diria mesmo na própria gestão da imagem que a Bulgária projetou no plano europeu. A Europa olhou para a Bulgária como um grande problema. A Bulgária tem, e há aqui também um ponto importante que nós não olhamos normalmente, a Bulgária tem alguma importância de natureza estratégica, tendo em conta o seu posicionamento relativamente ao Mar Negro e tendo em conta aquilo que são as suas alianças e as suas conflitualidades de proximidade. No tocante às suas alianças, e esse é um ponto muito importante, a Bulgária é vista com um grande interesse por parte dos Estados Unidos. E eu diria que, sendo que esse interesse era grande, e já foi bastante grande, nos últimos 4 anos, portanto, no tempo da administração de Trump, tendo em atenção aquilo que eu prevejo possa vir a ser uma concentração de interesse acrescido por parte da administração democrática americana em relação àquilo que referiu a fronteira com a Rússia, e estamos a falar de uma fronteira que vem da Estónia, Letónia, Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia, Eslováquia, Bulgária, e nós vamos seguramente ver um maior interesse por parte dos Estados Unidos na Bulgária nos próximos tempos. Os Estados Unidos venderam material de guerra à Bulgária, venderam F-16, têm um plano de treino e de ação com a Bulgária e tem a Bulgária no centro da sua atenção para a criação, vamos ser claros, de uma aliança anti-russa por ali. Por outro lado, nós sabemos que nos últimos 2 anos a Bulgária e a Rússia não têm estado no melhor entendimento. Tem havido expulsão de diplomatas, persona não grata de cidadãos russos acusados de espionagem, etc. Podemos ter aqui uma questão complicada. A Bulgária, por outro lado, já agora gostava de dizer, está dentro da União Europeia e, em particular, durante a presidência portuguesa de 2021, numa situação, eu diria, menos confortável. Isto porquê? Porque a Bulgária, tendo embora manifestado interesse em que a nova República, com o novo nome, não é nova, mas a República da Macedónia do Norte, entrasse para a União Europeia, pôs um conjunto de condições, e a República da Macedónia do Norte, como nós sabemos, é um país que vive sempre sob condições de alguém, já se viu com a Grécia, agora vê-se, pôs um conjunto de condições que estão a cair em cima da negociação
que a presidência portuguesa estava a tentar levar a cabo durante este tempo. Portanto, a Bulgária está a ser, diria, o troublemaker desta matéria. Exato. Eu recentemente dei uma entrevista para uma televisão da Macedónia, da Macedónia do Norte, e a grande preocupação era a Bulgária. Só se falava da Bulgária. Porquê? Porque a Bulgária não quer aceitar o nome de língua macedónia, porque acha que aquilo que é uma espécie de um dialeto do búlgaro, porque a Bulgária tem algumas reivindicações relativamente ao modo como a Macedónia quer tratar as suas minorias dentro da própria Bulgária. Portanto, há aqui uma espécie de peso histórico nisto. A Bulgária, portanto, está dentro da União Europeia, também ela, digamos, numa situação de tensão. Agora, será possível cooptar esta Bulgária para a tal alternativa dentro do Parlamento Europeu que Orbán, depois de ter saído do Partido Popular Europeu, vai tentar criar e vai tentar federar, como disse com Salvini, mas provavelmente até poderão aparecer outros como candidatos a essa federação. Claro. Tal como nos processos políticos internos, também no Parlamento Europeu nós estamos a assistir, há uns tempos para cá, a uma fragmentação. Nós assistimos que o Parlamento Europeu era tradicionalmente, digamos, dirigido pelo Partido Popular Europeu maioritariamente, e também agora pelos socialistas e democratas europeus, o partido, que na altura se chamava Partido Socialista Europeu, e que depois intervinha aí, quase sempre apareciam aí os liberais como uma espécie de kingmakers, juntando-se uns ou outros, mas, enfim, normalmente com um papel que acabava por lhe dar alguma relevância. O que nós vemos dentro do Parlamento Europeu hoje em dia é o surgimento de muitos pequenos partidos, digamos, de agregação partidária, e este vai ser um deles, seguramente, que têm agendas pontuais e que procuram, com essas agendas pontuais, reforçar a própria importância que o Parlamento Europeu tem hoje no processo decisório da União. E, portanto, vamos ver em que medida Orbán, Salvini, conseguem juntar-se a isso. Há uma coisa que nós aprendemos no Parlamento Europeu, eu devo dizer que o Parlamento Europeu é, a meu ver, o grande barómetro da vida europeia. Porque, sendo um Parlamento onde, curiosamente, os partidos que estão no poder nos vários 27 países europeus têm menos deputados do que os partidos que estão na oposição. Isto porquê? Porque o Parlamento Europeu, na maioria dos países, beneficia de eleições pelo método proporcional e os pequenos partidos conseguem meter deputados, e tudo isso somado dá-lhes cerca de 52%. O que faz com que os grandes partidos que estão no poder nos governos tenham no Parlamento Europeu uma menor representação. E como o Parlamento Europeu não está no poder, está à vontade para afirmar agendas de natureza radical. E o que é curioso é que essas agendas de natureza radical unem às vezes frações da direita com frações de esquerda. Veja, por exemplo, as posições de natureza soberanista que a direita europeia tem e que a esquerda europeia tem. A esquerda ligada a partidos mais à esquerda. Portanto, nós vamos assistir cada vez mais a uma radicalização dentro do Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu também tem esta grande vantagem, que é, como não tem responsabilidades de natureza executiva, pode ser muito mais ousado. E naquilo que sejam agendas fraturantes ou agendas mais difíceis, estou-me a lembrar, por exemplo, as questões das migrações, estou a lembrar, por exemplo, das questões do clima, o Parlamento Europeu está mais à vontade para afirmar políticas de grande ou generosidade ou radicalismo, e, portanto, aí nós vamos provavelmente encontrar o reforço dessa linha. E, como disse no início, Orbán não vai estar quieto. Exato. Vamos ver se ele não está aqui a criar uma espécie de quinta coluna, não é? Eu duvido digo-lhe já, duvido muito que esta quinta coluna, podendo ser de facto importante na negociação de muitos dossiês, e cada vez é mais difícil negociar dossiês dentro da União Europeia, cada vez é mais complicado. Porquê? Por aquela razão que eu lhe disse há bocadinho, pela circunstância da maioria dos deputados ser de partidos que não estão no poder nos seus países, também a maioria do Parlamento Europeu está contra a maioria dos comissários, porque os comissários estão normalmente próximos dos governos que estão nos países. O que faz com que cada vez mais as idas dos comissários ao Parlamento Europeu sejam dificílimas, porque estão sistematicamente debaixo de fogo de gente que, não tendo responsabilidade executiva, está à vontade
para afirmar o que lhe apetece. E nós sabemos muito bem que o Parlamento Europeu é também uma Assembleia que tem uma característica única, eu diria, quase no mercado das Assembleias Mundiais, é que não pode ser dissolvido, contrariamente a todos os restantes parlamentos. Obrigado, Sr. Embaixador. Queimámos completamente o tempo que tínhamos para esta primeira parte. Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já de seguida. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para falarmos do encontro que o Irão proporcionou à parte do acordo nuclear de 2015, que ainda está no ativo e que tem a ver com a presença da China, Rússia, França, Alemanha e Reino Unido. Aparentemente, as reuniões servem para convencer ou criar o caminho para que Irão e Estados Unidos voltem a encontrar-se, por muito que isto deixe horrorizados os israelitas e também os sauditas, aparentemente, mas, de facto, parece haver uma tentativa de encontrar um caminho para que todos voltem a sentar à mesa das negociações. Começava por lhe perguntar se acha que esta bondade do lado europeu não chega um pouco atrasada, isto é, em 2018, o lado europeu, russo e chinês também, prometeu que continuariam a apoiar o Irão na altura em que Donald Trump retirou os Estados Unidos do perímetro do acordo, mas o certo é que, quase mais de 2 anos depois, é necessário abrir novamente caminho porque esse apoio parece ter faltado nos 2 anos que se passaram. Bom, nós temos que reconhecer que o culpado da situação que hoje se vive no Irão, inicialmente foram os Estados Unidos. Foi a administração americana. Nós sabemos que dentro da administração americana os setores republicanos já de si alguns setores republicanos eram muito negativos relativamente ao acordo que a administração Obama tinha feito juntamente com os seus parceiros dos membros permanentes do Conselho de Segurança somados com a Alemanha, com o Irão, e no fundo Trump acabou por consumar a saída do acordo, o afastamento do acordo, o que provocou um forte desagrado, não apenas dos membros, digamos, um pouco mais afastados do mundo ocidental, como é a Rússia ou a China, mas também dos próprios países europeus que estavam envolvidos, e que um deles, aliás, um fortíssimo aliado dos Estados Unidos, que é o Reino Unido. Claro. Mas também a França e a Alemanha sentiram-se profundamente frustrados, porque a negociação com o Irão foi uma coisa extremamente complexa. Não vale a pena ter ilusões nesta matéria. E isto é uma coisa que está aqui para ficar e para durar. O Irão é um país profundamente isolado no Médio Oriente. O Irão não tem aliados no Médio Oriente. Contrariamente a todos os outros países que conseguem ter aliados, alguns escondidos, dentro do Médio Oriente, o Irão é um país sozinho. E é um país sozinho e que vive desde o tempo da chegada de Khomeini em 79 e por todo este tempo e com a guerra com o Iraque, as conflitualidades que tem com o eixo sunita, as ameaças sistemáticas por parte quer de Israel, quer dos Estados Unidos, o Irão vive numa perspectiva de acossamento. E esse acossamento leva o Irão a portar-se no plano internacional, eu diria, à margem daquilo que é a razoabilidade de um país, digamos, de uma potência regional. O Irão quer claramente ter bomba nuclear. Ponto. Sobre isto não vale a pena termos a mais pequena dúvida. Claro. Não o dizia abertamente, ia criando durante algum tempo, ia fazendo o enriquecimento do urânio que conseguia, e o trabalho extraordinário feito pelos 5 membros permanentes
E aí, vamos ter claros, John Kerry, secretário de Estado americano, e em nome da administração Obama, fez um trabalho notável no sentido de obrigar o Irão a confrontar-se com a própria lógica, no sentido de dizer, se os senhores dizem que não querem ter energia nuclear para efeitos militares, então vamos criar aqui um conjunto de fatores de estímulo a isso mesmo, vamos garantir-lhes o que for necessário para isso, com a vigilância da Agência Internacional de Energia Atómica. Isto dentro do próprio Irão não foi uma coisa muito bem aceita. Claro. Falar porque isto tem consequências na própria política interna do Irão. Mas o Irão viu-se confrontado com isto. Por outro lado, também se viu confrontado com uma outra coisa. Eu era embaixador em Paris e lembro-me bem de ouvir os franceses sistematicamente dizerem, no momento em que o Irão ia atrasando essas negociações, naquelas reuniões que se faziam na Suíça, etc., dizendo, mais cedo ou mais tarde, se o Irão passa um determinado limiar, os israelitas vão lá e bombardeiam aquilo. Claro. Era assim tão simples como isto. Isto era doutrina oficial ocidental. Ora bem, o Irão poupou-se a isso assinando o acordo, com reservas, etc., mas apesar de tudo fiscalizando isso. Os Estados Unidos acharam que não era suficiente. Israel, como disse, achou que não era suficiente. A Arábia Saudita, como disse, achou que não era suficiente. Bom, mas era o possível, porque senão éramos capazes de ter, de facto, ações de natureza militar. Há quem diga que era o que queriam. Se reparar bem, no livro que vem, num livro sobre a administração Trump, há a indicação de que os conselheiros próximos de Trump lhe diziam para bombardear o Irão. E foi o próprio Trump que teve uma ação, eu diria, de travagem a essas ideias mais radicais, mantendo e criando, e esse é que é o problema que está agora em cima da mesa, um conjunto de sanções cumulativas ao Irão. O Irão vive já há muito tempo sob sanções relativamente a este processo. E as sanções americanas são profundamente fortes. São sanções que afetaram a vida das populações. Elas são aquilo que normalmente nós chamamos as target sanctions, que apontadas a personalidades do regime, etc. Mas nós sabemos que, na realidade, quem sofre é a população. Claro. Normalmente, as personalidades do regime acabam por safar por aqui ou por ali, deixam de ter as contas na Suíça e passam a tê-las num caimano qualquer. Claro. E, portanto, o Irão vive sob essa pressão. Este regresso de Biden, este regresso à administração democrática e com Biden no poder, abre uma expectativa interessantíssima para isto. E os aliados ocidentais fazem este papel, que eu acho extremamente positivo, de tentar acompanhar a nova administração americana, o que também é uma maneira de estar com ela num novo tempo, nesta negociação com o Irão. Mas agora vamos ter aqui o bluff. Quer saber se o Irão, ele próprio, vai ter a capacidade interna para poder ter uma decisão favorável a isto. Claro. Nós vamos ter eleições no Irão, como sabe. Exatamente. E prepara-se alguém mais radical para chegar ao poder, um daqueles que olha para o urânio e pergunta não me digam que é isto que faz as bombas atómicas. E nós sabemos que no Irão há dois poderes. Exatamente. O poder do líder supremo, e o líder supremo não está sujeito a esse pormenor despiciando que são eleições, ou isto é, está dentro do lado de uns grupos de natureza hiperreligiosa. E há o presidente. O presidente, no fundo, é um primeiro-ministro. O presidente do Irão, no fundo, é um primeiro-ministro. Porque o líder supremo, no meio, é o ministro dos Negócios Estrangeiros, no meio, é o ministro da Defesa, no meio, o chefe da Segurança. Tem um derroar de regar sistemático sobre variadíssimas áreas, nomeadamente até de natureza económica. Ora bem, se junta a fome à vontade de comer, isto é, se dentro daquilo que são a montanha de candidatos que já existem, aparecem candidatos mais radicais que se juntam à vontade do líder supremo, do Ali Khamenei, e se vamos para um tempo de grande tensão, nós acabaremos por ter um bloqueio dentro do Irão que torna o papel dos países europeus que querem levar os Estados Unidos à retomada do acordo impossível. Mas, Sr. Embaixador, eu recordava que aparentemente as últimas declarações do líder supremo, agora há algumas semanas, nas comemorações da passagem de ano, o Irão está no ano de 1400, foram no sentido de considerarem que, de facto, era possível
que os Estados Unidos e o Irão se voltassem a sentar à mesa das negociações, sendo que a base deste regresso à mesa das negociações era que os Estados Unidos retirassem qualquer sanção sobre o Irão ou sobre iranianos. Há dois outros elementos que se somam às sanções que estão a tornar-se complicados nesta negociação. O primeiro tem a ver com o plano dos mísseis iranianos, que não estão incluídos no acordo nuclear. Os iranianos têm vindo a criar um plano de mísseis e têm hoje em dia mísseis que chegam de médio e longo alcance extraordinários e que podem chegar a Israel e que até podem chegar a alguns países europeus. Isto é uma preocupação que veio a ser acrescentada à questão nuclear. E, por outro lado, há uma outra questão que os Estados Unidos, pelo menos a administração republicana, tinha posto em cima da mesa e que esta administração não esqueceu em algumas declarações, já feitas por Anthony Blinken e por Jack Sullivan, que tem a ver com a intervenção do Irão na periferia do Médio Oriente. Como eu lhe disse no início, o Irão é um país isolado, mas para quebrar esse isolamento, o Irão tem feito alguns gestos. O último, aliás, que é um pouco para além da região do Médio Oriente, é uma aliança, um acordo com a China, que foi anunciado há dias e publicamente anunciado há dias, no sentido de colocar o Irão na rota da seda. Isto é um passo muito interessante, porque vai buscar, digamos, fora um aliado bastante importante. O Irão, além disso, tem, como é sabido, um papel importante na movimentação político-militar no Iémen, onde se confronta por via indireta com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é essa que para isso, até agora, tinha apoio americano. O Irão, como é sabido, faz uma aliança com a Síria e tem, com o regime sírio, dá ajudas ao regime de Bashir al-Assad em alguns pontos, e não é por acaso que os ataques, por exemplo, que os Estados Unidos já na administração americana fizeram dentro da Síria, apontaram alvos onde havia interesses iranianos. Exato. E por outro lado, o Irão tem um papel importante naquilo que é, nós já falámos aqui longamente sobre isso, o desequilíbrio dentro do Líbano, através Exato. Do apoio ao Hezbollah. E também deu algum apoio ao Hamas, mas não se sabe onde é que isso está neste momento. Portanto, o Irão está a tenta encontrar ali uns pontos de apoio. Ora bem, uma das coisas que os Estados Unidos têm dito, e que se tem dito nos think tanks americanos, é que é importante que o Irão desapareça como fator de troublemaker em todo o relacionamento na área do Médio Oriente. Portanto, isso, os mísseis e a parte nuclear, fazem parte do pacote. As sanções seria o gesto que eles gostariam de ter por parte dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos estão dispostos a levantar as sanções sem nenhuma das outras condições? Essa é a grande questão que está aí. Pois claro. Obrigado, Sr. Embaixador. Vamos fazer um segundo e último intervalo para voltarmos já de seguida. Até já. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para falarmos sobre o mais recente ataque ao Capitólio. Gostava de perguntar, Sr. Embaixador, se lhe parece que isto é puro mimetismo e, portanto, tem pouco interesse político, digamos, ou se não é nada disso, e recordo que talvez na Europa tendamos a esquecer-nos que o histórico de dramas de selvageria política nos Estados Unidos não é um histórico recente, pelo contrário, é um histórico que ao longo do século XX tem uma série de acontecimentos que são claramente marcantes. Existem uma série de partidos políticos pró-violentos que neste momento não existe que se saiba,
não existe nenhum, pelo menos enquanto movimento político às claras, mas durante o século XX houve uma série deles. Lembro os Panteras Negros, o Weatherman, tantos outros, e portanto a questão é, isto é o histórico norte-americano que está em pleno, como sempre, ou é puro mimetismo estes últimos ataques ao Capitólio, Sr. Embaixador? É difícil dizer o que é que isto traduz. Há uma coisa que parece clara: este ataque não está ligado a nenhum movimento, nomeadamente àquilo que se passou em 6 de janeiro. É simbolicamente ligado a uma espécie de ataque ou de desrespeito pelo poder político que uma aproximação violenta ao Capitólio representa. Tem razão ao dizer que há um histórico nos Estados Unidos de violência e, mais do que isso, da fermentação de partidos de natureza radical, das coisas mais diversas. Lembramos do Ana Bomber, de todas, mais à esquerda ou mais à direita, com fações religiosas, com fações terraplanistas, quer dizer, há de tudo nos Estados Unidos, quer dizer, é a sociedade nesse aspecto mais aberta. O FBI, que faz a segurança interna, tem isso, digamos, escrutinado e analisado. Restava saber, e nos últimos 4 anos nós tivemos prova disso, se estava com as mãos totalmente livres, no sentido de, relativamente a alguns desses movimentos, poder travá-los a montante deles se tornarem perigosos. Exato. Particularmente quando se deu conta que dentro da Casa Branca, nomeadamente em termos de supremacia branca, movimentos favoráveis à supremacia branca, etc., não havia propriamente uma vontade de os travar. E, se reparar bem, uma das grandes lutas que Trump teve ao longo de todo o seu mandato foi com o FBI. Exatamente. E com a necessidade de controlar o FBI, e nós sabemos do histórico do John Edgar Hoover e tudo isso, quanto o FBI é importante para um presidente americano. Os Estados Unidos têm uma tradição de não ter tido guerras no seu território, guerras exteriores. A única verdadeira guerra exterior que tiveram no seu território, enfim, para além de Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial, foi o 11 de setembro em 2001. Digamos, atos de guerra dentro do seu território. Mas tem uma tradição de movimentações, de pequenas movimentações, e tem aquela tradição de violência pontual, quase, digamos, perturbada, em vários setores, aqueles tiroteios sistemáticos que nós vemos aqui, ali e acolá, que têm a ver com um ponto que faz parte da leitura da liberdade americana, que é a liberdade de ter armas, que faz parte da Constituição americana e que muitos americanos não dispensam, e mais do que isso, muitos americanos e setores altamente representados nos setores políticos americanos não dispensam. E, portanto, a consciência de fronteira, como eles chamam. A consciência de fronteira, que no fundo nós olhávamos para os velhos filmes de cowboys e toda a gente com a arma, os xerifes serem eleitos, como ainda hoje acontece. Tudo isso faz parte de uma mitologia da pessoa ter o direito a defender-se. Ora bem, o ter o direito a defender-se também dá o perigo de poder atacar. E hoje em dia nós verificamos que há, de facto, tipos que têm este tipo de ação. Aquela ação pareceu uma ação pontual, pareceu uma ação sem significado de natureza política. Aliás, ninguém lhe deu um significado de natureza política. Exato. Mas não é por acaso que aconteceu no Capitólio. Aconteceu no Capitólio porque o Capitólio passou a estar no imaginário dos alvos de natureza política nos Estados Unidos em função do que aconteceu no dia 6 de janeiro. Para grande espanto do mundo, eu diria mesmo para grande espanto de muitos americanos, apesar de tudo. Apesar de em todos eles haver um John Wayne escondido. Mas isso foi também o que aconteceu em 6 de janeiro, foi também o que levou a que na conferência com a China, no Alasca, de que também já falámos aqui, os chineses tivessem perguntado uma coisa do género: desculpem lá, vocês norte-americanos é que nos vêm ensinar o que é democracia? Pois, não, é verdade, e em particular os chineses aproveitaram isso, embora eles não possam dar lições a ninguém nessa matéria, aproveitaram isso para ir buscar os pontos de fragilidade americana, nomeadamente em relação ao tratamento das etnias e o que se passa em relação aos Native Americans, aos índios, etc.
E, portanto, tudo isso faz parte da fragilidade americana. Há outra fragilidade americana que, curiosamente, os chineses não levantaram, que são os prisioneiros que estão em Guantánamo. E que estão fora da lei em Guantánamo e tirados do direito internacional. É muito curioso que nem russos nem americanos tenham suscitado uma questão que é das mais escandalosas no plano mundial e na própria autoridade moral dos Estados Unidos no plano mundial. E, curiosamente, o mundo vai esquecendo isso. Pessoas que nunca são julgadas e que estão presas eternamente e que foram torturadas de forma violenta à luz de leis de exceção. Ainda se pode dizer, sim, mas há suspeitas de terrorismo. Sim, mas as suspeitas de terrorismo costumam, nos países normais, ser sujeitas a julgamento, que é aquilo que normalmente se passa. Mas, dito isto, a sensação que eu creio que isto que aconteceu revela um ponto que eu diria que não é muito positivo face aos primeiros 100 dias de Joe Biden. A sociedade americana, apesar de tudo, está com uma tensão, nomeadamente de natureza política, e em particular no âmbito do Congresso, e muito em especial no âmbito do Senado, muito superior àquilo que eram algumas expectativas depois da chegada de Joe Biden ao poder e de um certo sentido de alívio da saída de Donald Trump. Há um pouco a noção de que, apesar de tudo, e apesar da sua capacidade diplomática, historicamente consagrada, de diálogo com os seus parceiros da vida política longa que tem nos Estados Unidos, Joe Biden não conseguiu ainda criar pontes para garantir alguma pacificação no sistema político. O que também pode ter a ver, e aí estamos a especular, com a circunstância de, na realidade, Trump não ter desaparecido completamente do imaginário político republicano e de poder estar ainda, eu não diria no limbo do apoio, mas de certa maneira não sendo totalmente afastado e rejeitado por muitos políticos americanos que têm eleições daqui a um ano e pouco e que não se sentem à vontade para dizer mal daquele presidente e poderem fazer gestos de acomodação e apaziguamento relativamente ao novo presidente. Portanto, este mal-estar americano que teve esta coisa junto do Capitólio pode não ter nada a ver com isso, mas na realidade insere-se numa não pacificação da sociedade americana. Joe Biden está a fazer um trabalho, ao que parece, notável, sob o ponto de vista de um conjunto de medidas de natureza muito interessante, em termos de luta contra a fome, em termos de projetos de investimento, em termos de reforço de setores debilitados da sociedade americana e, em particular, da criação de uma espécie de safety net, de rede de segurança relativamente aos mais desprotegidos nos Estados Unidos. Isto porquê? Porque também sabe que o seu eleitorado são muitos desses desprotegidos, são negros, são latinos. Está a fazer isso de uma forma muito responsável. E há uma tensão grande dentro do Congresso para aceitar essas medidas. O que prova, portanto, que a sociedade americana não está pacificada e que Joe Biden não conseguiu ainda dar os passos de pacificação interna necessárias. Esta questão do mal-estar, este homem que atacou o Capitólio, tinha no Facebook umas expressões interessantes, no sentido de dizer: eu estava sem comida, eu estava sem segurança social, sem medicamentos, eu estava com fome e com não sei quanto. Há uma América a sofrer. Claro. Há uma América a sofrer. Nós olhamos para a América do sucesso e da América que mais rapidamente do que qualquer outro país do mundo consegue sair de situações de depressão para situações de crescimento. Mas para isso significa que há uma América que não está protegida por um modelo social, como está o modelo social europeu, que é menos eficaz ao nível, digamos, das garantias que dá às pessoas, mas que é mais eficaz ao nível do sucesso que permite a algumas outras, mas deixa as outras cair à porta dos hospitais se não tiverem o cartão de crédito para serem assistidas. Exatamente. Portanto, há uma América, há um projeto que está na imprensa nos últimos dias,
de atacar a fome dos americanos, de que 1 em cada 10 americanos está a passar fome. Isto não é a América do sucesso e não é a América do discurso de Biden. O que significa que há aqui várias Américas que estão a arrebentar depois por estes pequenos poros de mal-estar e de insatisfação. Exatamente. Muito bem, Sr. Embaixador, muito obrigado. Voltaremos dentro de uma semana com 3 novos temas. Até lá.